assim vai. A gente vai encerrar hoje essa nossa série de mensagens, conversando um pouquinho sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, sobre o chamado de Deus para esse contexto nosso pós-moderno, o que Deus quer de mim, de você, o que Deus quer da igreja dele. E a gente vem conversando um pouquinho sobre esse chamado em vários aspectos. A gente já falou um pouquinho no âmbito da igreja, lá quando a gente falou em Atos, quando ali eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, ali onde eles guardavam um momento de meditação da palavra do Senhor, ali onde eles guardavam um momento de ensinamento, onde através da vida de Barnabé, através do testemunho de vida dele, muitas pessoas se converteram. E aí a gente tem conversado, tentando compreender um pouquinho o que isso tem que gerar em nossas vidas, tanto aqui no contexto igreja, mas também como no contexto fora da igreja. Aí a gente combinou semana passada, quando a gente vai falar sobre o cristão e a cultura, sobre o texto de Romanos, capítulo 12, no versículo 1, versículo 2, quando Paulo vai nos desafiar a não sermos parecidos com a cultura que nos envolve, onde a gente tem que ser transformado continuamente pelo agir do Senhor, onde a gente tem que ser transformado continuamente, a nossa mente sendo transformada pelo agir do Senhor, onde Paulo nos desafia, não vamos tomar o molde do mundo em que a gente vive, mas que sejamos transformados e a nossa mente seja transformada pelo Senhor. Quer que troque o microfone? E aí, fica melhor? E aí, fica melhor? Então tá. Tira o eco, tira o efeito. E aí Paulo vai dizer, olha, a gente não pode tomar o formato que a cultura tem. Pelo contrário, a gente tem que ser transformado, não por nós mesmos, mas permitir que o Senhor venha transformar a nossa mente. Só que isso, o fato do Senhor transformar as nossas mentes, significa então que agora eu vou começar a pensar, a agir e viver de uma forma digna de ser chamado cristão. E aí a gente volta lá para o texto de Atos, onde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, onde na verdade a sociedade estava criticando aqueles servos do Senhor, dizendo, olha, vocês já não agem mais por vocês mesmos, mas pelo contrário, a atitude de vocês agora é como se fosse uma Maria vai com as outras, porque o que vocês fazem agora não é mais da cabeça de vocês, mas é da cabeça de Cristo. Na verdade, vocês não parecem mais vocês parecem pequenos cristos. Beleza, mas tá, Lucas foi tratar isso em Atos, que a igreja estava vivendo isso, mas na prática, hoje, como que a gente faz para ter essa capacidade de ser chamado cristão novamente? O que significa o texto de Romanos na prática, quando Paulo nos desafia sermos transformados, ter a nossa mente transformada pelo agir de Cristo? Então, continuando um pouquinho no contexto do Sermão do Monte, eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 5, para que venhamos ler do versículo 13, na verdade até o 16. Mateus 5, do 13 ao 16, abaixa um pouco que eu vou chegar mais perto. Mateus 5, do 13 ao 16, que veio ser o chamado de Deus para os cristãos, para as nossas vidas, para a pós-modernidade que a gente vive. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A gente já começou a introduzir um pouquinho o Sermão do Monte da liturgia hoje, mas só para lembrar, Jesus sobe no monte, vê que diante dele chega uma numerosa multidão juntamente com seus discípulos, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus então se assenta ali e começa a ensinar aquela multidão, começa a ensinar ali os seus discípulos, e aí Jesus começa a aperfeiçoar o mandamento, Jesus começa a aperfeiçoar a ordem, começa talvez explicar para eles uma forma nova de viver. O judeu,
um ser extremamente legalista, um ser que tinha orgulho de obedecer às leis. Jesus fala assim: mas espera aí, a gente precisa alinhar algumas coisas. Vocês precisam começar a entender algumas coisas, começar a entender como isso tem que fazer eco em nossas vidas, e como as nossas vidas têm que ser transformadas pelo agir de Deus. E aí ele começa a dizer, olha, algumas implicações para as nossas vidas. E aí a gente já leu alguns versículos onde vai dizer sobre a verdadeira felicidade daqueles que dependem do Senhor. E aí, como de forma automática, ao depender do Senhor, a minha vida ela é mudada. Ao depender do Senhor, ao começar a entender que a minha vida não depende das circunstâncias, mas depende de Deus, ela é transformada. E aí vem o versículo 13, onde vem uma afirmação interessante de Jesus, onde ele diz o seguinte: vocês são o sal para a humanidade. Observa que aí não há um pedido, observa que aí não há um desejo dizendo que o Senhor deseja que nós sejamos, mas é um condicionamento. Nós somos o sal da humanidade. Há uma afirmação de que nós somos o sal da terra, o sal da humanidade, o sal do mundo. E existe uma grande discussão, quando teólogos vão discutir esse texto, se o sal aí, na verdade, ele quer dar tempero, ou se o sal aí, na verdade, é para conservar. O interessante é que pouco importa. O interessante é que você já parou para prestar atenção que o sal sozinho não vale de nada? O sal em si, sozinho, por si só, não tem interesse, não tem graça. Por exemplo, alguém chega em casa e pensa assim, domingo à noite, depois do culto, com fome. Alguém chega em casa pensando assim, eu preciso comer alguma coisa salgada, não sei, vou procurar alguma coisa salgada para comer. E aí começa a abrir a porta, abrir a geladeira, de repente, lembrei, comprei 1 quilo de sal essa semana. Vai lá, pega uma colher de sopa, enche de sal e come. Ninguém faz isso. Por exemplo, se eu chegasse para os irmãos e falasse: irmãos, olha que coisa boa que eu tenho aqui, com a minha mão direita levantasse um pacote de sal, olha o que eu tenho de bom aqui, vocês iam olhar para mim e falar assim: pastor, é sal, e daí? É sal, grande coisa. Mas se na mão esquerda, a mão direita eu levantei sal, se na mão esquerda eu levantasse uma peça de picanha, ele ia falar: aí sim eu entendi o porquê do sal, aí eu entendi porque o sal tem sentido. Porque se você pegar esse sal, jogar nessa picanha e botar a passar, faz toda a diferença. O sal ele é bom, ele é ótimo, só que ele tem que estar conectado a alguma coisa. O sal, quando ele toca em alguma coisa, ele muda aquilo que ele foi tocado. Por acaso você já colocou sal em alguma coisa? Vamos, sei lá, uma coisa bem terrível, chuchu. Colocou sal no chuchu. Depois você vai lá provar, esse sal pegou o sabor do chuchu. Não existe isso. É o sal que contagia e transforma aquilo que ele é tocado. O sal ele altera aquilo. Você pegou uma comida, você provou assim, você fala: essa comida não está com muito sal, não está muito saborosa. O que você faz? Pega um saleiro, joga um pouquinho em cima, mexe, come e fala: agora sim, agora está no ponto que eu gosto, agora está com... Porque o sal, ele altera aonde ele está. O sal é que faz a diferença naquilo que ele toca. A picanha é deliciosa, eu falo com propriedade, eu adoro. Quando eu ganho de presente, então, melhor ainda, né? Mas ela por si própria, se não tiver o sal, olha, Deus que me livre de um dia ter hipertensão. Graças a Deus eu não tenho. Devo ter uma probabilidade de ter, mas ainda não tenho, né? Deus me livre de ter isso. E se você tem assim, deve ser terrível aquela coisa de: eu não posso salgar a comida, eu tenho que comer comida sem sal. O sal, aonde ele entra, aonde ele toca, é ele que transforma o lugar que ele toca. Ele não é contaminado por aquilo que ele é tocado, mas pelo contrário, se ele toca em alguma coisa, ele transforma o sabor daquilo. E aí Jesus vai dizendo assim: vocês são sal. É o conceito assim: vocês é que transformam, vocês é que mudam o ambiente. E ele continua no versículo 14, ele vai dizer assim: vocês são a luz para o mundo. Vou fazer uma pergunta: que gesto que é isso que eu estou fazendo? Um joia. Mas definiram com tanta facilidade, né? Deu um joia. Mas se nesse mesmo contexto eu apagasse todas as luzes daqui do templo, apagasse a luz do corredor, apagasse a luz do estacionamento nosso aqui do lado, e fizesse o mesmo joia,
Com que facilidade nós iremos identificar esse sinal sendo feito aqui? A luz, ela faz toda a diferença também. A luz, ela é extremamente necessária. Eu me lembro que um dia nós estávamos lá na casa dos pais da Carla, e aí deu 3 horas da manhã, eu acordei com uma sede, sabe? Aí eu falei, preciso ir para a cozinha beber água. E aí, quando nós dormimos lá, a gente dorme num quarto que, de frente para o quarto que a gente dorme, tem um hallzinho, tem uma parede. Mas eu sei disso, era 3 horas da manhã, eu sei que tinha uma parede. Então eu saí, tateei a parede. Porém, se eu andasse um pouquinho para o lado, eu já chegava no corredor. Eu não queria acender a luz, porque eu falei, se eu acender a luz, eu vou acordar alguém da casa, os pais da Carla, então não vou acender a luz. Então tateei, acabou a parede e falei, agora eu estou no corredor, eu posso andar. E andei todo confiante pelo escuro. Eu esqueci que tinha uma cristaleira naquele corredor. Sabe quando você bate com a canela e com a cara ao mesmo tempo? Né? A cabeça é meio grande, ela vai meio na frente. E a intenção era, eu não vou acender a luz para não acordar ninguém. Não adiantou nada, eu chutei a cristaleira e dei com a cara na cristaleira. A minha sorte é que aquela cristaleira tem documentos, né? Mas tinha uma caixa de ferramenta em cima, caiu, fez aquele barulheiro. A luz, ela é necessária. Se eu tivesse acendido a luz ali, eu ia ver tranquilamente o caminho pelo qual eu deveria seguir e bora, ia chegar até a cozinha, beber água, mas não. Aí no outro dia de manhã só estava o pessoal conversando, vocês ouviram barulho à noite? Eu não ouvi nada não, não sei nada, né? A luz faz toda a diferença. E é uma expressão interessante que Jesus está dizendo, vocês são o sal, vocês são a luz. Interessante que o Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A luz, ela é necessária, ela faz toda a diferença. A gente está conseguindo ter um relacionamento tranquilo aqui, os irmãos estão conseguindo me ver, eu estou vendo os irmãos tranquilamente aqui, porque esse ambiente está iluminado. E essa iluminação, ela nos guia, essa iluminação, ela deixa tudo mais claro, essa iluminação deixa tudo mais tranquilo, tudo mais fácil de se entender. Cristo está dizendo, olha, nós temos que fazer a diferença, nós somos chamados para fazer a diferença ali onde nós estamos. Por isso que nós somos o sal, nós somos aqueles que influenciam, nós somos aqueles que fazem a diferença. Nós não somos chamados para sermos omissos, mas somos chamados para influenciarmos o meio que a gente vive, não sermos influenciados por ele. O sal, quando toca alguma coisa, ele transforma o sabor daquilo, ele salva aquilo que está sem sabor. A luz, ela serve para demonstrar com clareza, para a gente poder se comunicar e tudo mais. É necessário o sal, é necessária a luz. O cristão tem que compreender que nós somos necessários no mundo em que nós vivemos. Deus não nos colocou aqui para simplesmente a gente viver aqui algum tempo esperando ir para o céu. Eu estou na terra só esperando o momento de morrer e ir para o céu. Não, nós estamos aqui porque nós temos uma missão. E talvez o mundo aí fora não saiba, mas nós somos necessários nesse mundo. Quer uma prova disso? Eu até já usei aqui esse exemplo outras vezes, mas quem gosta de música popular brasileira, quem gosta de música rock, MPB, tem uma banda secular que ela escreve algumas músicas que a mocidade, há alguns anos atrás, gostava mais. Hoje em dia talvez os jovens já não gostem tanto, mas é aquela banda Jota Quest. Não sei se você já ouviu a música do Jota Quest. Tem 2 músicas do Jota Quest que para mim demonstra o mundo gritando para a gente, pelo amor de Deus, olha para mim. Tem uma música do Jota Quest que diz o seguinte: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Me diz uma coisa, onde a gente vai encontrar dias melhores? Quando que a gente vai encontrar dias de paz? Tem uma outra música do Jota Quest que diz o seguinte: quero um amor maior que eu, um amor maior que o meu, quero um amor maior. Jota Quest está cantando isso. Existe um amor maior, existe um amor maior que eu, um amor maior que o meu. Esse amor, segundo a palavra de Deus, é o Cristo encarnado. A gente tem que compreender que Deus nos colocou nesse mundo e nós somos necessários nesse mundo. Ele não nos colocou aqui simplesmente assim, vocês estão de castigo, é o pecado de vocês, vai castigar vocês, vocês vão viver 70, 80 anos aí na terra de castigo, depois eu tiro vocês do castigo e levo para o céu. Não foi isso que Ele nos fez. Ele nos colocou aqui dizendo: vocês estão aí para ser sal, vocês estão aí para ser luz. Essa semana morreu o Billy Graham.
E aí, talvez você tenha lido ou ouvido alguma coisa dele. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando você vai ler sobre o Billy Graham, sobre a jornada dele e tudo mais, é que a partir de, acho que 1968, ele começou a ser conselheiro dos presidentes norte-americanos. Até o ano de 2000, ainda com Bush, ele ainda era conselheiro, ele orava, ele era chamado constantemente para ir na Casa Branca, para dirigir cultos ali na liderança da Casa Branca, para orar pelo presidente, para ser questionado, o presidente perguntar para ele o que ele deveria fazer, algumas respostas, algumas orientações bíblicas. Um homem que tomou a decisão da sua vida de influenciar o meio em que ele vivia, a ponto de chegar nas autarquias máximas dos Estados Unidos da América. Nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a ser luz, nós somos chamados a compreender que nós somos necessários no mundo em que a gente vive. Deus nos colocou aqui com um propósito, e essa é a afirmação dele: vocês têm de fazer a diferença. E aí nós temos que ouvir isso e compreender isso em nossas vidas. E observa que o texto é pesado, porque olha o que ele vai dizer na continuação do versículo 13: mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. No contexto judaico é muito interessante, porque tem um mar conhecido lá, o Mar Morto, que é na verdade um lago imenso que recebe muita água e não distribui. Então o acúmulo de sal lá é muito grande, a ponto de a margem do Mar Morto se encontrar uma quantidade significativa de sal. Mas aquele sal, no contato ali com uma espécie de areia que tem ali, mais parecido com um gesso, no contato com aquele gesso ele perde as suas propriedades, e ali ele é entendido então que ele deixou de ser sal. E aí o texto vai deixar claramente que nesse contexto ele não serve para mais nada. O conceito é o seguinte: Deus nos colocou aqui para um propósito. Se a gente perder esse propósito, Deus está dizendo para a gente: vocês não servem para nada. Ou vocês estão aí para ser sal, ou vocês estão aí para ser luz, ou vocês não estão aí para nada. E aí ele vai dizer: olha, você vai ser servido só para ser jogado fora. Isso porque Mateus foi bonzinho, porque Lucas, se você for ler esse mesmo texto em Lucas, ele vai dizer que a gente não serve nem para ser jogado em cima do esterco. Lucas é muito mais pesado. O negócio é o seguinte: nós somos chamados para ser reconhecidos aqui na terra como sal e luz. E é interessante porque a gente vive num país, nosso Brasil é muito grande, e aí cada lugar que você vai tem uma cultura diferente, tem aspectos diferentes da cultura, onde a gente identifica essa cultura de várias formas. Eu me lembro que do ano de 2007, 2008, eu fui para Minas Gerais e passei 10 dias lá em Minas Gerais, lá na região central, lá Belo Horizonte, Contagem, Betim, e fiquei 10 dias ali. E aí minha prima ficava assim para mim: ô Rafa, vai chegar uma máquina aqui em casa e essa máquina vai estragar o passeio. E eu pensava comigo: grande coisa, vai passear outro dia, vai estragar o passeio. Ou então, sei lá, manda a máquina vir outro dia, vai estragar o passeio, o problema é seu. E ela ficava: mas vai estragar o passeio, mas vai estragar o passeio. E eu ficava: e daí? Estragar o passeio, passeio outro dia. Eu fui quase que no último dia aprender que passeio é calçada, não era passeio. Eu falava para ela assim: vai estragar o passeio, passeio outro dia. Até eu aprender que em Minas passeio era calçada, demorou. Hoje em dia, quando eu vejo alguma pessoa falar assim: você pega o passeio aqui e vai embora, eu falo: esse trem é mineiro, chamou de passeio, é mineiro, não tem jeito, né? Você falou uai, é mineiro, né? Você começa a identificar pela forma. Se você conversar com alguém, eu lembro que aqui na igreja chegou uma família uma vez, e eu comecei a conversar com eles, eu já percebi um sotaque, e a família falou: a gente já não lembro mais, João Pessoa, Pernambuco, algum lugar, né? Aí eu falei: não é possível, vem cá. Peguei o casal, levei para conversar com a Patrícia. A moça olhou para a Patrícia e falou assim: oi. Ela só falou oi. Aí a Patrícia, muito séria, como sempre, calma e serena: você é lá da terrinha! Mas só de falar oi, ela já identificou que a pessoa era da mesma região que ela. Se você for, dependendo do lugar que você vai, a cultura, a roupa que as pessoas vestem, você olha para aquela roupa e fala: essa pessoa é de tal região. Se você vê alguém com uma camiseta do Corinthians, você vai falar o quê? Corintiano. Você vê alguém com a camiseta do Palmeiras, você vai falar o quê? Sofredor, né? Você olha, você identifica na hora, né? Esse foi um exemplo que apareceu na minha cabeça, assim, aleatório, né? Mas você olha
Você identifica pela forma que a pessoa está vestindo, pela forma que a pessoa está falando, pela forma que a pessoa está agindo. Você fala, essa pessoa é de tal lugar. O texto está nos chamando a agir da mesma forma. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, peraí, esse cara é cristão, peraí, esse cara é diferente, peraí, não sei se é pela forma que você vai vestir, não sei se é pela forma que você vai falar, mas eu quero que seja principalmente pelo testemunho que a gente vai dar. A nossa vida tem que testemunhar a ponto das pessoas olharem para a gente e falar assim, peraí, você é diferente, peraí, você é cristão. Eu estou compreendendo pela sua forma de agir, pela sua forma de ser, por aquilo que você está falando, que você é cristão. Do mesmo jeito que quando eu vejo alguém hoje falar, pega o passeio aqui, caminha, eu falo assim, daí vem de Minas. Da mesma forma, os cristãos têm que ser identificados. Acontece que a gente está vivendo num contexto onde está muito comum um tipo de cristão chamado cristão agente secreto. Está infiltrado no meio do crime organizado, sem ser identificado. Passa a semana inteira sem ser identificado. Vamos ser sinceros, muitas vezes será que não é assim? Eu vejo o Diogo durante a semana lá na rua, falo, mano, você tá bom? Chego aqui na igreja do e falo, irmão, Deus abençoe, né? Mudou completamente, parece que durante a semana eu sou um, no final de semana eu sou outro. Eu passo a semana inteira vivendo no meio da sociedade, sem ninguém perceba que eu estou ali infiltrado. No domingo eu tomo banho, visto a roupa de crente e venho para a igreja. Jesus está dizendo assim, se você viver dessa forma, você não serve para nada, você serve para ser pisado. Em Lucas vai dizer, você não serve nem para ser jogado em cima do esterco. Observa que pesado que as palavras de Cristo estão sendo para a gente. Ou nós somos sal, ou nós somos luz, ou nós não somos nada. Ou a gente toma uma posição, ou a gente não é nada. Irmãos, a gente está vivendo um contexto onde nós somos chamados a tomar uma posição, onde o mundo, a sociedade está pregando muitas coisas contra literalmente a palavra de Deus, onde o mundo está dizendo, é normal, é tranquilo uma criança nascer e descobrir que ela quer ser homem, mesmo ela tendo nascido mulher, é até bonito e louvável isso. A gente está vivendo um mundo onde está cobrando a nossa posição, e acabou o momento da gente não tomar mais posição. A gente tem que dizer, eu sou contra isso, porque a palavra de Deus é contra isso. Nós temos que bater o pé e falar assim, isso está errado, porque a palavra do Senhor não nos permite acreditar nisso daí. Ela é mulher porque ela nasceu mulher, ela não nasceu presa no corpo de homem. Não tem nada a ver isso. Homossexualismo é pecado, a gente tem que dizer que é. Roubar é pecado, a gente tem que dizer que é. A gente tem que firmar as nossas atitudes, não naquilo que nós somos, mas na palavra do Senhor. E Jesus está dizendo, ou vocês fazem isso, ou não serve para nada, ou sei lá, vão pisar, ou podem morrer. Não tem sentido a igreja não se posicionar mais. Nós somos chamados a tomar uma posição, e a nossa posição tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Ou nós fazemos isso, ou a gente não serve para mais nada. Vocês viram que no começo do ano o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve aquele Cada Dia de Natal. Na verdade foi no final do ano passado, e esse Cada Dia de Natal foi distribuído num supermercado. E alguém pegou esse Cada Dia de Natal, e o Cada Dia de Natal tinha, acho que uma ou duas mensagens que falavam contra o homossexualismo, uma mensagem que falava sobre o aborto. E aí os jornais pegaram esse Cada Dia de Natal e começaram a publicar que aquilo era uma cartilha anti-homossexual, e ele foi perseguido por isso. Chegou a hora da gente ser perseguido por alguma coisa. Não tem mais como eu compactuar com a sociedade. Não tem mais como eu disfarçar que eu concordo com tudo que a sociedade está pregando, porque a palavra de Deus não permite eu concordar com o aborto. A palavra de Deus não permite eu concordar com a homossexualidade. A palavra de Deus não permite eu concordar com muitas coisas que estão acontecendo. Eu tenho que tomar uma posição, e a palavra diz, ou a gente toma essa posição, ou a gente não serve para nada, ou a gente se perde naquilo que Deus chamou a gente a viver, como sal e como luz. O reverendo Jonas Madureira, ele conta que uma vez uma jovem da igreja dele chegou para ele toda triste e falou, pastor, eu falei de Deus na escola e a minha amiga brigou comigo. Aí o reverendo Jonas Madureira falou assim, mas ela bateu em você? Ela falou assim, não, ela não bateu em mim. Ele falou assim, então vai lá e prega Deus direito, porque ela deveria ter te batido. Porque você, quando você pregou Deus para ela, você está dizendo para ela, tudo que você viveu até hoje foi um engano, porque a crença sua
foi baseada em besteira. O Deus verdadeiro é esse. Ela deveria ter te batido, então vai lá, prega de novo até ela te bater. Isso se chama tomar uma posição. Isso se chama ser sal e ser luz no mundo em que a gente vive. Isso se chama ser cristão no mundo em que a gente vive. As pessoas nos identificam como cristãos? Ou as pessoas nos identificam como qualquer outra coisa? Será que se você chegar e perguntar para os vizinhos aqui da igreja, eu moro aqui na igreja, o pastor mora aqui na casa pastoral aqui no fundo, será que se vocês perguntarem para os vizinhos aqui do lado, do outro, da frente, o que eles vão dizer sobre minha pessoa? Ah, o Rafael? Rapaz do céu, cada dia é um cobrador diferente que vem aí. Ó, é tanta gente vindo aí, é força, água, luz, telefone, internet, Casas Bahia, Pernambucanas, cada dia um cobrador diferente vindo aí. Que postura é essa? Tem cristão que acha bonito chegar no dentista, fazer uma consulta, quando o dentista vai dar o recibo e fala assim, ó, dá um valor um pouquinho maior aí para descontar depois do imposto de renda. Tá tranquilo, todo mundo faz isso, vou fazer também. Está na hora da gente tomar uma postura. Ou a gente toma uma postura e as nossas vidas mostram que nós somos cristãos através daquilo que nós somos, ou Jesus está dizendo assim, vocês não servem para nada. Observa a conclusão do texto, do versículo 15 e 16. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Aqui é como se a gente fosse, segundo a ilustração bíblica, é como se nós fôssemos lâmpadas aqui. Mas adianta lâmpadas se reunirem domingo após domingo na igreja e ficarem como lâmpadas só aqui dentro e nada lá fora? O texto vai dizer, assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Observe que o texto vai dizer assim, a nossa luz brilha e a gente louva o Pai nosso que está no céu. E essa luz nossa tem que brilhar lá fora. O nosso culto tem que acontecer também lá fora, porque aqui dentro é fácil, aqui dentro é gostoso, mas o chamado é para essa luz brilhar lá fora. Quer ver uma ironia que eu acho muito interessante? Graças a Deus, pelo que eu me lembro, a gente nunca fez isso e Deus nos livre de fazer isso. Tem algumas vezes que vamos fazer um culto evangelístico. Olha que ironia, culto evangelístico. O que você faz no culto evangelístico? Você chama um pastor que crente gosta de ouvir, você prepara músicas que crente gosta de cantar, e aí o desafio é, chame não crentes para participar. Mas peraí, você preparou música que crente gosta de ouvir, que crente canta, você chamou um pastor que crente gosta de ouvir e crente gosta de estar do lado dele, e aí você faz um culto pensando não os crentes e traz os caras para dentro da igreja. Aí o que acontece? Começa a música, a primeira música, o cara que não é crente, ele olha para a letra, o que vai acontecer? Ele não conhece a letra, aí fala, essa eu pulo, vamos para a próxima música. Chega na próxima música, além dele não conhecer a letra, ele não entende nem a terminologia da letra, porque algumas vezes fala assim que nós vamos brilhar, e ele fala assim, brilhar? Nós não brilha, né? A terminologia da igreja evangélica, muitas vezes ele não entende. Talvez eu desconfio que esse não crente, quando ele vem para esse culto evangelístico, ele até ore no culto. Acho que ele ora, Senhor, acaba logo esse negócio para eu ir embora, que eu não estou entendendo nada. Porque nós não somos chamados a viver num gueto onde eu sou cristão só no meio de outros cristãos, mas eu sou chamado para ser luz lá fora e a minha luz brilhar para que outros vejam. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas coisas com roupa de santidade que na verdade vai contra o princípio bíblico. Um tempo atrás eu fui chamado para fazer parte para tentar montar um condomínio fechado só para cristão. Como montar um condomínio fechado só para cristão? Deus nos livre de ter um condomínio fechado só para cristão. Para quê? Para reunir os cristãos num gueto e ficar ali, não influenciar ninguém, não poder influenciar meu vizinho, sendo que o evangelismo, segundo a própria palavra de Deus, ele começa na minha cidade, ele começa em Jerusalém, depois ele vai para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então tem que começar aqui. Então, não, vamos fazer um condomínio fechado só para cristão. Para quê? Ah, pastor, você viu abrir uma pizzaria aqui no centro da cidade só para cristão? Para quê? Uma pizzaria só para cristão? Se os irmãos aqui na cidade, eu não sei se tem pizzaria só para cristão, não sei, mas eu já vi algumas lojas escrito moda evangélica na frente. Se alguém me vê dentro, é um código Morse dizendo que eu estou sendo raptado, porque
Não pode existir um lugar só para cristão. Para quê? Para a gente se fechar num gueto, para falar assim, não, vamos ficar a gente junto aqui, ó, e deixa o mundo que se exploda. A gente fica a gente junto aqui, a gente abençoa o outro. Aí o que acontece? Cristão cada vez mais, entenda a expressão, barrigudos na fé, cada vez mais alimentados na fé, e não é capaz de dar nada a ninguém. Vira a metáfora do mar morto, só recebe água, só recebe sal, recebe, não dá para ninguém, e o nome do mar é mar morto. Nós somos chamados para que a nossa luz brilhe e que a gente abençoe a vida de outros. Quando eu começo a compreender isso, eu sou chamado a entender, a compreender que Deus me chamou para viver uma vida de influência. E aí sabe o que acontece? E eu vou dizer algo agora com extrema propriedade, porque eu já disse isso muitas vezes. A gente peca usando aquela frase seguinte, viu? Não olha para mim não, olha para Cristo. Você não tem que olhar para a minha vida, você tem que olhar para a vida de Cristo. Acontece que o texto está dizendo que a gente deve brilhar, mas a gente tem luz própria. Então quando eu brilho, eu tenho que refletir a Cristo. E aí para pensar. Quando você chega para alguém que não é cristão e diz para ele assim, ô meu amigo, não olha para mim não, olha para Cristo. O cara que não é cristão, a gente já entende que ele não teve encontro com Cristo ainda. Então aonde que ele vai ver Cristo? Na parede? Aonde que ele vai ver Cristo? Na roda de um carro? Ele tem que ver Cristo nas nossas vidas. Então a gente não pode ter a audácia de dizer para ele, olha, não olha para mim não, olha para Cristo. A gente tem que ter a capacidade de dizer para ele assim, você quer ver a Cristo? Então olha para a minha vida, porque a minha vida reflete a glória de Cristo. Quando eu brilho, eu não brilho com luz própria, eu brilho a luz de Cristo em minha vida. A gente tem que compreender que essa é a nossa missão. A gente tem que aceitar essa nossa missão em nossas vidas. Engraçado que o texto vai usar o paralelo que essa nossa vida, na verdade, é um louvor a Deus. Se a gente acha que a gente está louvando a Deus aqui no domingo e isso basta, a gente volta para o versículo anterior, onde Deus está dizendo assim para a gente através de Jesus Cristo: ó, isso não serve, isso só serve para ser pisado, porque o verdadeiro louvor que eu quero de vocês é da porta para fora da igreja. Vou fazer uma pergunta: se hoje nós fôssemos perguntar aos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, como que você me vê? Quais são as características que você vê em mim? Será que a resposta dessas características apontaria para o fato de nós sermos sal e luz desse mundo? Se não aponta para isso, a palavra de Deus está dizendo que a gente não está servindo para nada no mundo que a gente foi inserido. Existe uma música do Fruto Sagrado, ele diz uma grande verdade. Ele diz: se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Se o mundo ainda é mau, o culpado somos eu e você, que não temos sido sal e não temos sido luz. O culpado é que a gente não tem iluminado esse mundo que vive nas trevas. O culpado é que a gente não tem contaminado e contagiado as pessoas que estão da porta para fora da igreja. Está vendo? Sem luz fica bem mais difícil. Obrigado, ajudou na ilustração, né? Sem luz fica muito mais difícil. Nós precisamos ser sal aqui na terra. Nós precisamos contagiar. Nós precisamos ser luz, nós precisamos iluminar. Eu ouço tanta gente falando assim: pastor, o Brasil está perdido. Tá. E eu paro para pensar e ter vergonha dizendo que a culpa principalmente e provavelmente deve ser nossa, porque talvez nós tenhamos perdido a coragem de influenciar e a coragem de iluminar. Eu quero desafiar você a fechar teus olhos nesse instante, abaixar tua cabeça e ter um momento de oração.